Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Topzera Geral. Pessoal, eu sou o Guilherme e eu vou estar passando para vocês aqui como que divide texto em colunas no Excel, beleza? Vou ensinar uma forma mais bruta de fazer e também vou ensinar uma forma mais fácil e vai ser como dica bônus aí, só que eu vou estar explicando para vocês a forma correta de fazer para você não se complicar. É só seguir o passo a passo. Fica até o final do vídeo comigo que eu vou te ensinar tintim por tintim. Pessoal, por mais que tenha umas ferramentas aí que facilitem as nossas vidas, não me pergunte o porquê, isso eu não vou saber responder, mas ainda, né, pode ser que cabe caindo no seu colo lá, né, você receba alguns dados dessa forma que está aqui, ó, data, cliente, valor, forma de pagamento, era para ter vindo para você em colunas e cada dado no seu qual, cada dado na sua coluna. O de data no de data, cliente no de cliente, valor no de valor, forma de pagamento no de forma de pagamento, correto? Só que pra gente chegou isso aqui, ó. Olha lá. E eu preciso gerar um relatório depois a respeito desses dados aqui. Eu preciso trabalhar com esses dados aqui de alguma forma. Eu preciso apresentar ali para o meu chefe, preciso apresentar ali para a diretoria. Putz, mas e agora? Né? Como que eu vou fazer? Eu vou ficar vindo aqui, ó, e digitando, né, um por um? Não, pessoal. Você até poderia fazer, mas aqui a gente está falando, né, somente de 3 linhas aqui, 3 células que contêm os dados. Imagine você pegar uma planilha aí, né, com 1000 dados, mais de 1000 dados, e você ter que fazer isso, fica meio complicado, né. Então, para você se livrar disso, né, não quer dizer que você não vai ter trabalho para fazer, você vai ter, mas só você vai ainda acabar economizando tempo. Como? Então, vamos lá. Pessoal, eu já poderia deixar aqui pronto para vocês essa primeira etapa aqui, de dividir, né, as colunas, e só vim trabalhando com os dados, mas eu quero mostrar para vocês que as colunas também dá para você criar. Não é somente os dados que você vai dividir, né? Então vamos lá. A primeira forma de você fazer isso é, você clica na célula onde tem os textos, né? Você vem aqui em cima na guia dados, e lá em ferramentas de dados, na primeira opção você vai ter texto para colunas, né? Você dá um clique e aqui, pessoal, ele vai estar perguntando para você nessa janelinha aqui, se é delimitado ou largura fixa. O que que é a diferença de um para o outro? Delimitado é as vírgulas, os pontos, né, que separa um dado do outro, ok? Que é esse o nosso caso. A gente vai selecionar o flagzinho aqui do delimitado, certo? Largura fixa é se os dados não tivessem eh, divididos, né, separados um do outro aí por vírgula ou tabulação. Se fosse só com espaço, um exemplo, tá bom? Então, nosso caso, como eu disse, delimitado, a gente vai avançar. Nessa segunda etapa aqui, pessoal, nós temos os delimitadores. Aqui você vai falar o que está, né, separando um dado do outro. No nosso caso, não é tabulação. Nosso caso é separado aqui, ó, por vírgula. Reparem aqui na visualização dos dados, ó. Ele já criou pra gente aqui, ó. Então o Excel já entendeu o que a gente quer aqui. Preciso fazer mais alguma coisa nessa janela? Não. É só avançar. Aqui, pessoal, é uma coisa que pode já ajudar vocês. Por quê? O primeiro campo, né, nosso aí, primeira coluna, ele tá como geral, né? Só que daí eu posso alterar ele. Só que nessa primeira aqui eu não vou alterar, porque ainda eu não estou entrando com um dado. Então eu deixo da forma que tá, tudo como geral, certo? Ah, professor, mas tem ali o valor, ele tá como geral, não tem problema. Porque aqui também a gente não tem como colocar a opção de valor aqui, ó, ou de moeda. Então o que a gente faz? Deixa tudo como geral, tá? Mas ainda não estou preparado para fazer isso. Onde eu quero
que os dados vão se dividir? Eu tenho que selecionar o destino. Então eu clico aqui, ó, para ele não ficar na mesma linha aqui, né, a A2, eu clico aqui na caixinha do destino, apago o que eu tenho aqui e clico na B2, pessoal, certo? E aí sim eu vou clicar em concluir. Não ficou formatado? Aí a gente vem aqui e começa a formatar, não tem problema nenhum. E a gente está ganhando esse tempo, ainda está com tempo, né? Pois vocês formatam aí depois também, pessoal, da forma que vocês quiserem, tá bom? Da forma que vocês quiserem, da forma que vocês acharem que fica mais compatível aí para quem vocês tenham que passar a informação, né? Capricha aí da forma que vocês acharem mais interessante, mais conveniente para vocês. E agora, professor, vamos dividir os dados? Vamos dividir os dados. Clico aqui então na A3, volto na guia dados, ferramentas de dados, eu vou clicar no texto para a coluna. O valor que ele é delimitado, eu clico em avançar, é separado com ponto e vírgula e aqui eu pulo do gato. Lembra que eu disse lá da data, né? Agora eu consigo alterar aqui. Ó, o primeiro campo só que eu vou alterar. Nesse caso aqui, no nosso caso aqui, tá? Mas se esse campo aqui de data tivesse em qualquer outro lugar, você tinha que selecionar ele, ó, você consegue selecionar as colunas, seleciona o campo que você quer alterar e aqui no formato, né, eu vou colocar como data. Ele já vai ler como data para mim, certo, pessoal? Ah, o que que eu preciso mexer mais aqui? O restante eu deixo da forma que tá, né? E eu venho, lembra bem, no destino. Clico aqui na caixinha do destino, apago e clico na B3. Eu quero que ele comece a dividir o texto para mim da A3. Eu quero que ele comece a dividir a partir da B3, para ficar certinho aqui cada dado na sua coluna. Depois é só dar um clique em concluir, pessoal. Olha lá. Depois você só vai ajeitando aí, né, o tamanho, né, a largura aí das células para poder caber os dados. Depois você pode ir formatando, ó, né, você vai formatando aí da forma que fica melhor para você. Vamos fazer mais uma? Agora, né, mostrando mais rápido aí para vocês. Eu clico então na A4, dados, ferramentas de dados, texto para coluna, delimitado, meu texto é separado por vírgula, a primeira eu deixo como data, e aí depois, pessoal, lembra bem, destino, eu apago aqui o destino, certo? E coloco aqui B4, concluir. Tá? Depois aí a gente vai, formata aí, alinha o texto. Aí, pessoal, professor, e a parte do valor? Não tá em moeda. Simples, pessoal. Seleciono aqui, né, os dados que eu quero alterar, venho aqui na página inicial, na parte de números, venho em moeda, voilá, já está em reais aí. A dica bônus, pessoal, a dica bônus é que se você tem o Office 365, que não é o nosso caso aqui, mas eu vou explicar, dá para explicar para vocês aqui, né? Dá para você fazer. É ainda mais fácil que esse, tá, pessoal? Esse aqui ainda você tem que vir aqui nos menus, tal, e configurar. Esse não. Se você tem o Office 365, você vai digitar aí, ó, sinal de igual. É isso, você já pode fazer na primeira que você já quer que divide, ó. É, na primeira coluna que você quer que divide. Você começa em data, os seus dados começam em data, vai começar em data, né? Então, sinal de igual, você vai digitar a fórmula aí, ó, dividir texto. Professor, não tá aparecendo a fórmula ali, é porque esse não é o Office 365, pessoal, tá bom? Para fazer essa fórmula aqui que eu estou fazendo, você tem que ter o Office 365. Então, dividir o texto, abre parênteses, você vai selecionar o texto que você quer dividir, ponto e vírgula, aspas dupla, vírgula, aspas dupla, fecha o parênteses, dou enter. Ah, professor, deu erro. Não é o Office 365, é isso? Não é o Office 365, por isso que ele deu erro, pessoal. Mas se eu tivesse o 365, o que que iria acontecer aqui? Os dados iriam dividir automaticamente aqui, ó, para mim. Eles já iriam completar aqui, como se eu tivesse feito, né, o processo explicado anteriormente, que é ir lá na guia dados e dividir o texto
para a coluna. Ah, depois eu tenho que ficar digitando essa fórmula toda vez? Não, pessoal. Seleciona a célula que tem a fórmula, vem aqui no cantinho dela, vai fazer aquela cruzinha, você clica nela, não solta o clique do mouse e vai arrastar. Ele vai descer a fórmula para os demais, né? E vai fazer a divisão aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal. E, pessoal, é isso. Top vai ficando por aqui. Um abraço, que Deus abençoe, valeu. Fui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.